Tu o dizes, eu sou o rei. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Meus caros irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje, desse final de semana, marca para nós a conclusão do chamado ano litúrgico. É muito interessante as leituras escolhidas, esse evangelho muito significativo, porque nós fizemos uma caminhada que começou o ano passado, primeiro domingo do Advento, e aí nós começamos a refletir ao longo desse ano, na maioria dos domingos, o Evangelho de Marcos. É interessante porque os estudiosos da Bíblia, estudando o Evangelho de Marcos, eles fazem algumas considerações. Você olha, Marcos, ele tinha uma preocupação. Foi dos evangelhos o primeiro a ser escrito dos 4 evangelhos, o que está mais cronologicamente próximo da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas ao mesmo tempo, escrito quase que praticamente 30 anos depois, já tinha uma preocupação de apresentar quem era Jesus para aquelas pessoas, assim como nós, que não haviam convivido com Jesus. No comecinho, logo, não tinha a preocupação de escrever, tinha os apóstolos, tinham todos lá. Primeiro tinha o próprio Jesus para anunciar, depois tinha todos aqueles que podiam falar o que Jesus tinha ensinado. Quando essas pessoas começaram a faltar, a morrer, aí teve a preocupação de organizar o texto. E em Marcos, ao longo do seu evangelho, é como se a gente pudesse ler o evangelho de Marcos inteirinho, respondendo a essa pergunta: quem é Jesus? É isso que ele procura responder. Quem é Jesus? Então, ao longo desse ano, nós somos apresentados para Jesus, os seus ensinamentos. E é muito interessante que na última missa dessa apresentação de Jesus ao longo do ano, nessa solenidade de Cristo Rei, aí é o Evangelho de João, que vai falar para nós quem é Jesus. E fala para nós através desse diálogo com Pilatos. Tu o dizes, responde Jesus, eu sou o rei. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. É muito significativo essa fala no mundo que nós vivemos hoje. Quem é da verdade, escuta a voz de Cristo. Nós vivemos na época e nos tempos do fake news, das notícias falsas, das irresponsabilidades das pessoas em propagar notícia falsa, sem se preocupar com a verdade. As redes sociais possibilitaram isso, um descompromisso. Essa que é a verdade, Ao invés de buscarmos, ao invés de nos informarmos, ao invés de procurar ter uma postura correta, ética, nós vamos reproduzindo notícia que a gente ouviu dizer. E quantas barbaridades são feitas nos tempos de hoje, justamente, às vezes vidas destruídas de pessoas, porque alguém irresponsavelmente inventou, passou uma meia-verdade, ou uma mentira, ou uma calúnia, e as outras pessoas, sem nenhuma preocupação, foram reproduzindo. E depois que você coloca, aí vira uma bola de neve. Ou seja, num mundo marcado pelas notícias falsas, o Evangelho traz para nós, dizendo justamente isso: quem é da verdade, escuta a minha voz. Mas esse diálogo é profundo, tem muito mais. Vamos refletir um pouco mais da profundidade dessa mensagem. Eu dizia no início justamente isso, que Jesus é apresentado para nós no Evangelho de Marcos. E nesse diálogo, olha, Pilatos perguntando, o que você fez? As pessoas aí, as lideranças, te entregaram a mim, te acusando.
Você é o rei? Eles te acusam. Bom, olha, Pilatos, você chegou a essa conclusão por você mesmo? Não, eu não. Foram as pessoas que falaram. E aí Jesus afirma, eu sou o rei. É muito significativo esse momento, essa palavra de Jesus, se a gente olharmos um pouquinho a sua história. Digamos assim, a sua missão, o tempo que ele anuncia o Evangelho. Por quê? Em vários momentos quiseram coroar Jesus rei. Em vários. Eu vou citar aquele muito mais conhecido, que é nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, começa lá o Evangelho falando da multiplicação dos pães. A multidão faminta, uma multidão procurando seguir Jesus para escutá-lo. Final do dia, multidão faminta, aí nós conhecemos lá, Jesus faz a multiplicação dos pães. O que as pessoas imediatamente querem fazer? Querem coroá-lo rei. Olha que bom, ele também dá pão. Ele fala bonito. Ele faz milagre. Além de tudo, ele dá pão. Está resolvido os meus problemas. Vamos coroá-lo rei. Diz esse mesmo evangelho que Jesus não aceita, sai de lá. É lógico que depois eles continuam seguindo Jesus, e aí atrás aí tem todo aquele diálogo bonito acerca da Eucaristia, que esse mesmo capítulo de João fala para nós. Jesus não aceita ser chamado de rei. Jesus não aceita ser coroado de rei. Por quê, meus caros irmãos e irmãs? Ele responde para nós nesse evangelho. Ao conversar com Pilatos e conversando com cada um de nós, ele diz assim: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue. Mas o meu reino não é desse mundo. O que ele está falando para nós, meus caros irmãos e irmãs? Que o modelo de rei, o seu modelo de reinado, não é o modelo de rei e de reinado presente no mundo e nos tempos de hoje. Não, muito pelo contrário. O povo de Israel tinha consciência clara o que era o reino de Deus. O reino de Deus, a caminhada feita até aquele momento, o reino de Deus é aquele que marcava a aliança do povo de Israel com o próprio Deus, aliança que pedia fidelidade. Os reinos do mundo em que Israel conheceu, e muitas vezes o reino que nós conhecemos na história, ou até os reinos do tempo presente, como se colocam distante da proposta do reino que Jesus veio trazer, do qual ele é o rei. Se a gente pegar um pouquinho da primeira leitura, isso fica mais claro. A primeira leitura traz para nós o livro de Daniel. Semana passada, nas missas, eu explicava um pouquinho do livro de Daniel, e assim também como o livro do Apocalipse, que faz parte da segunda leitura, e até alguns trechos do Evangelho, que é a literatura chamada apocalíptica. É uma literatura, uma maneira, um estilo de escrever próprio da antiguidade, da época de Jesus, em que as pessoas falavam com um monte de simbologia, para denunciar, às vezes, uma situação que assustava, mas uma palavra principalmente de esperança. O que Daniel está falando? No trecho imediatamente antes, ele fala do aparecimento de 4 monstros vindo do mar. Ele fala da sucessão desses monstros. O mar representava toda a desordem, todo o desarranjo do mundo que o povo de Israel temia. E rapidamente, a simbologia desses 4 animais monstruosos eram os povos estrangeiros que haviam dominado Israel. Ou seja, o poder opressor que Israel experimentou. O 4º monstro era aquele que estava governando na época de Daniel, que o padre explicou semana passada, Antíoco IV. Bom, aí o que diz Daniel? Aí a profecia de hoje.
Olha, apesar de todos os desarranjos, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aquilo que possa estar difícil, virá o Filho do Homem. Olha que belíssimo. Virá com poder e glória. Eis que entre as nuvens vinha como o Filho do Homem. E foi conduzido à presença dos anciãos. Foram dados poder, glória e realeza a todos os povos, nações e línguas o serviam. E seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. E o seu reino, um reino que não se dissolverá. Um poder eterno de um reino que não se dissolverá. Como é esse reino? É o reino da nossa salvação. O soberano, o rei de toda a terra, a Jesus que nos ama, e por seu sangue, aqui o padre já está na segunda leitura, o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino. Se nós pegarmos, meus caros irmãos e irmãs, a essência, o centro de toda a fala de Jesus, nós vamos entender o que é esse reino. Às vezes, os reinos que nós conhecemos na história, e muitos no mundo, até no tempo presente, os reinos são marcados muitas vezes pela ambição pessoal, pela cobiça, pelo desejo de ter as coisas, pelo desejo de ser servido pelas coisas, pelo desejo de ser beneficiado. Às vezes na história, mesmo na história de Israel, se viveu momentos de opressão, esse de Antíoco que eu estou falando, que Daniel fala na leitura. Antíoco acabou, os seleucidas derrotados pelos macabeus, que eram judeus, que no segundo momento os próprios macabeus acabaram também instituindo a opressão. Então se luta pelo fim da opressão e se acaba oprimido. Porque muitas vezes são esses os valores humanos. É isso que nós, na verdade, encontramos. A única diferença é deixar-se guiar pelo próprio Jesus, reconhecê-lo no verdadeiro reino, reconhecê-lo no Rei, aquele que dá sentido para a vida. E o próprio Jesus explicou para nós: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Os valores do mundo nos ensinam muitas vezes a buscarmos, meus caros irmãos e irmãs, a querer sempre e somente aquilo que nos interessa. Jesus nos ensina o amor, doação. Acreditar que o reino acontece é a primeira condição para que esse reino aconteça na nossa vida. Pode sim existir situações difíceis, às vezes nós passamos por verdadeiros tormentos, né? Às vezes relacionados, situações de família, situações de crise financeira, situações de dificuldades, situação de problema com a saúde. Quantas coisas nos desafiam, quantos fardos muitas vezes parecem pesados de serem carregados. Ter em Cristo Jesus a nos orientar, para que de nossa parte, do nosso coração, possa sempre existir uma conduta daquele que quer pertencer ao reino, o reino de Cristo. E pertencendo a esse reino, vivendo uma aliança plena, não mais como a antiga, do Antigo Testamento, mas a aliança de Cristo Jesus a nos conduzir. Tu dizes, eu sou rei. Para isso vim ao mundo,
para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aprendamos a escutar a voz de Jesus. Aprendamos a nos deixar guiar por Jesus. Aprendamos a fazer parte desse reino que já começou. Precisamos acreditar, crer, precisamos colocar em prática. Nós continuamos a missa no nosso folheto para rezarmos juntos. Creio